Olá, alunos do 7º ano! Aqui é a professora Ruth e nós vamos começar mais uma aula de língua portuguesa, trabalhando o gênero anúncio. Que gênero é esse anúncio? Será que vocês conhecem? Conhecem sim. Talvez seja o gênero mais popular que existe na nossa sociedade atualmente. Por quê? Porque é o gênero que divulga tudo aquilo que nós precisamos consumir. E o que é nossa sociedade se não uma sociedade de consumo, hein? Pensar sobre isso também. Mas vamos ao conteúdo. Observem aqui, a primeira tela. Logo na tela tem minha apresentação, a série, o gênero, mas olha essa figura. O que é que mostra aqui? Uma criança em frente a uma televisão e sendo, vamos dizer, induzido a pensar sobre produtos. Será que produtos têm a ver com esse nosso conteúdo? Vejamos. Observem as seguintes imagens. Primeira, o lixo é seu, faça uma coleta seletiva, condição para um mundo melhor. Segunda, dor de cabeça, tomou Doril, a dor sumiu. São textos publicitários que se localizam no gênero anúncio, tá? Nesses dois casos aqui, são apresentados anúncios com propostas diferentes, mas que eles não deixam de anunciar algo, não deixam de criar uma campanha para algo, fazem com que aquilo entre na consciência ou no desejo de consumo das pessoas. E para isso existem situações de uso da língua bem articulado com outras variáveis. Por exemplo, eu tenho texto, eu tenho imagem, eu tenho uma personalidade divulgando um produto, eu tenho cores chamativas, letras grandes, informações adicionais um pouco mais reduzidas em sua fonte. Por quê? Porque o destaque não seria para elas exatamente. E assim nós temos um contexto de produção textual próprio desse gênero, que é um pouquinho diferente, por exemplo, do que seria o gênero de uma narrativa, do que seria o gênero de uma receita, do que seria o gênero de uma redação que vocês produzem em sala, de um poema, porque cada gênero tem a sua estrutura. E essa estrutura daqui é a estrutura mais aproximada do gênero anúncio, beleza? Continuando. Então vamos refletir. Se tudo que comunicamos possui um objetivo, quais seriam os objetivos de um anúncio publicitário? Divulgar um produto, gerar necessidade ou desejo nos consumidores por ele, criar um determinado padrão de consumo. Os anúncios estão ligados diretamente à publicidade e à propaganda. Veja, o anúncio, ele vai oferecer um produto para você, só que ele não vai apenas oferecer, ele vai criar um ambiente para que você deseje o produto, para que você sinta a necessidade de tê-lo e vá lá e consuma, compre, divulgue, certo? Então, esse gênero, ele trabalha muito mais com o estímulo ao seu desejo do que necessariamente com a informação sobre utilidades variadas dos produtos. Beleza? Continuando. Podem ser veiculados de forma oral, escrita e multimodal. Vamos ver aqui. Na forma oral, o texto é oralizado de forma empolgante para estimular o interesse do público pelo item divulgado. Imagine que você está ouvindo um programa de rádio, um podcast, tá? E algum produto vai ser anunciado. O locutor não vai apresentar com a voz meio que assim, sem intenção nenhuma, ou meio para baixo, não. Ele vai dar toda uma ênfase nesse produto. Por quê? Porque o recurso sonoro que ele utiliza para apresentar esse produto é o recurso da empolgação, da felicidade por adquirir aquilo. Tá? Não é uma forma aleatória que ele usa para comunicar. Ele faz isso de uma forma muito bem pensada, muito bem articulada, para gerar essa empolgação no consumidor. E também existe a forma escrita. Na forma escrita, geralmente, ela apresenta o formato multimodal, que relaciona texto com imagens e também recursos sonoros, a depender do veículo de comunicação. Vejamos. Numa revista, por exemplo, você vai ter uma página e nessa página pode ter a divulgação de algum produto. Como a revista possui um suporte fixo, então o que acontece? Você não vai ter nada além do que aquele texto e as imagens.
Então, o recurso multimodal que é utilizado ali é a linguagem mista, verbal e não verbal. Mas, por exemplo, quando esse anúncio ele vai para uma rede social, então vai contar com hiperlink, pode contar com som também, né, alguma música de fundo. Então, vários outros recursos linguísticos para poder ampliar o sentido são utilizados. E aí nós temos o formato multimodal da linguagem, certo? Que é um formato que vai utilizar vários recursos para produzir o sentido. Continuando aqui. E aí vamos pensar um pouquinho. Quais veículos de comunicação costumam ser usados para os anúncios? Tá? O que são veículos de comunicação? São aqueles meios pelos quais os anúncios chegam até os seus leitores, os consumidores, né, no caso, as pessoas que acompanham aquelas divulgações. Programas de rádio, comerciais de TV, páginas virtuais como sites, Facebook, Instagram, YouTube, entre outros, revistas, jornais, panfletos, outdoors e merchandising em vídeos, filmes, séries, novelas, etc. Essa palavrinha aqui para vocês, merchandising, ela é um pouquinho diferente porque a gente quase não utiliza. Mas veja, quando a blogueira pega um produto que ela ganhou, né, ou supostamente ela ganhou, e ela vai divulgar aquilo, ela recebe uma comissão para fazer aquela venda. Tá? Não é exatamente a venda, mas a divulgação. Então, isso daí é o que entra nesse padrão do merchandising também. Certo? Continuando. E é importante a gente pensar o seguinte. Ter conhecimento e uma boa consciência sobre os apelos das campanhas publicitárias, dos anúncios, para que elas não nos induzam tanto ao consumo exagerado e pouco refletido. Se a gente entender que esse gênero ele tem uma proposta de instigar o consumidor, e se nós não pensarmos que todo o nosso consumo tem que ter uma certa consciência, nós acabamos sendo levados por esse padrão de consumo e de repente tudo que você tem na sua vida é o desejo de consumir algo que é apresentado. E 2 meses depois você quer uma outra coisa, depois você quer uma outra coisa, sem ter uma consciência maior sobre o que é necessário, o que vale a pena ter, tá certo? Então, a consciência de que os anúncios fazem parte de um gênero textual bem direcionado a instigar o desejo, só que você não necessariamente precisa consumir aquele produto se você vê que não é necessário ou se você não quiser. Ou mesmo que você queira, você tem que pensar o porquê que eu estou querendo esse produto. Ele é necessário realmente ou eu estou querendo comprar porque eu estou sendo tão estimulado a partir dessas publicidades? Certo, gente? Então essa consciência é fundamental. Tanto no sentido de você se prevenir, quanto também quando você for levado a trabalhar em cima de alguma campanha, você ter a consciência de que você vai ter meios de construir uma linguagem mais persuasiva para o leitor, tá? Continuando. É importante perceber também as estratégias usadas nos anúncios, pois esse conhecimento nos permite refletir sobre as verdadeiras necessidades de consumo e esse conhecimento também nos permite usar os recursos adequados caso precisemos criar anúncios. É o que eu acabei de falar. Você precisa conhecer as estratégias que estão por trás dos anúncios para se prevenir, né? Para você não se tornar uma pessoa tão vulnerável a essas campanhas, como também na necessidade de divulgar algo, você já ter a técnica necessária para poder fazer com que essa divulgação seja eficiente. Continuando. E nós temos, além dos anúncios publicitários, as campanhas comunitárias, tá? Anúncio publicitário divulga um produto, né, algo relacionado à comercialização. E uma campanha comunitária é um anúncio também, só que o objetivo difere um pouquinho. Por quê? Além dos anúncios publicitários, há também as campanhas comunitárias, que divulgam ações sociais e educativas promovendo o engajamento da comunidade. Então, aqui numa campanha comunitária, eu vou ter acesso a um conhecimento de alguma coisa que está sendo divulgada, está sendo oferecida, mas o intuito dessa campanha não é levar, vamos dizer, mais produtos, não é estimular o comércio, mas sim engajar as pessoas, trazer as pessoas para uma causa. Vejamos aqui um exemplo, que foi colocado logo no início. Nessa postagem, o lixo é seu. Faça coleta seletiva, condição para um mundo melhor. Você tem uma estrutura textual montada que traz imagem, texto, curto, detalhe. Campanha publicitária precisa trazer textos curtos, não necessariamente textos
sem as informações necessárias. As informações têm que ser essenciais, elas precisam atingir o objetivo, só que elas não podem ser muito extensas, porque caso sejam, meio que a atenção da pessoa que vai receber aquele gênero fica desconectada, a pessoa não foca muito, não gera tanto desejo. Então, quanto mais simples, melhor. Percebam que o primeiro destaque é: o lixo é seu, então vai trabalhar a sua consciência. Você que produziu, então você é responsável por ele. Nós temos aqui os sacos de lixos com cores diferentes, que representam justamente a coleta seletiva. E abaixo nós temos uma informação adicional, que já não é o destaque, mas também é muito importante, que fala: faça coleta seletiva, condição para um mundo melhor. Obviamente, para um mundo melhor são necessárias muitas outras coisas, mas a coleta seletiva já é um processo muito interessante de higienização. A partir do momento que eu tiro aquilo que é reciclável, daquilo que não é reciclável, que é orgânico, que é químico, que é tóxico, eu já permito que uma boa parte do lixo vá ter um novo destino e vá se tornar outro tipo de produto que vai servir às pessoas, certo? Então, é uma necessidade social? E a campanha que divulga essa necessidade se chama campanha comunitária. Assim, as campanhas comunitárias usam a publicidade para alcançar o engajamento em ações sociais. Já os anúncios publicitários utilizam a publicidade para conquistar consumidores para um produto comercial. Percebam a diferença. Nos dois casos, nós temos a divulgação de algo. Só que o intuito do primeiro é gerar um padrão de consumo, criar um interesse de consumo na pessoa que recebe aquela mensagem, e o segundo não necessariamente está voltado para o consumo, mas está voltado para um engajamento, para alguma coisa que precisa ser feita para valorizar a nossa sociedade e melhorar o mundo, certo? São estratégias parecidas, de produção textual para esses dois gêneros, mas com finalidades diferentes. E esse aqui foi o nosso conteúdo, minha gente. Estou muito feliz por vocês terem participado e até a próxima aula. Tchau!